como que as taxas de juros e a inflação influenciam o mercado de renda fixa, de títulos públicos. Eu estou confuso. Ok, é importante entender se você quer ser uma pessoa financeira séria, um trader sério, se você quer ser um especulador ou um player dos mercados financeiros, você precisa entender o mercado de títulos públicos. O mercado de títulos é o maior mercado de todos, maior além do que Forex. E é importante que vocês entendam que é considerado o mercado mais inteligente de todos os mercados. Sim, isso mesmo, trader, escutem com atenção. O mercado de títulos é considerado no topo da cadeia alimentar no mercado financeiro. Então, os traders de títulos públicos de renda fixa são considerados os mais inteligentes de todos. O mercado de títulos, ele lê as tendências e os ciclos econômicos melhor. São considerados melhores antecipando o que vai acontecer em todos os mercados. E está no topo da cadeia alimentar. E isso foi assim por muito tempo, que até era um tabu ser um trader de ações. Quando eu entrei a operar os mercados de ações, ainda era um mundo de pessoas que operavam os títulos. E tem um dito em Wall Street que diz que os bonds são para os cavalheiros e ações não tanto. E isso teve uma mudança, de certa forma, na metade dos anos 80, entrando nos anos 90. Mas por décadas e décadas era considerado mais sofisticado, mais aristocrático, por estar envolvido nos bonds, nos títulos públicos. Isso é muito importante. Se você não entende o mercado de renda fixa, eu te aconselho a você se educar sobre este mercado, e as curvas do yield deve ser entendido por todo player sério de mercado. E claro, você pode procurar coisas interessantes aqui no YouTube. Coloca Bond Yield Curves. E são sinais muito importantes para o mercado. E é importante entender que a taxa de juros caindo cria um bull market. Então, os títulos operam inversamente às taxas de juros. A taxa de juros cai e os títulos públicos sobem de preço. Quando a taxa de juros sobe, os títulos colapsam. Então é uma relação inversa com a taxa de juros. Isso é importante vocês entenderem. Nós estivemos em um bull de 300 anos no mercado de títulos. Então pensa 300 anos atrás, onde era comum para alguém te cobrar 100% de juros. Então veja, eu vou investir no seu projeto, mas eu preciso duplicar. Isso é 100%, sim, de juros. Isso era muito comum. E aí 100% se tornou 80%. Depois se tornou 50% de juros. Depois se tornou 30%. E lembra, conforme as taxas de juros caem, o preço do título sobe. Então, os títulos vão subindo conforme as taxas de juros vai caindo, de 100 para 80. E qualquer título que tinha um yield de 100%, caía o preço, porque os títulos estavam em 80%. Então, depois quando caiu para 50%, os títulos que estavam oferecendo retorno de 80% eram mais valiosos. Então, eles subiam de preço. Os títulos subiam de preço, não desciam, como eu falei. Então, nós passamos até onde? Até zero. 0%. Google. Não, deixa eu mostrar isso pra vocês. Isso vai ser legal. Então,
As taxas de juros passaram de centenas de 100% para 0%. Tem títulos que tem um cupom de 0%. Ou seja, você me dá $1 bilhão para os próximos 5 anos, e eu vou te dar 0% de juros de volta. Eu só vou te devolver o seu $1 bilhão. E você deve perguntar, por que uma empresa, uma instituição faria isso? Bom, duas razões. Número 1, talvez elas precisam ter um certo porcentagem do portfólio no seu em títulos. Então, elas têm que ter certa porcentagem em títulos. Essa é uma razão. E a outra é manter o poder de compra para os próximos 5 anos, porque os ambientes podem causar que o poder de compra caia muito mais rápido. Então, isso seria um ganho nesse caso. Mas eu não quero me aprofundar muito, não me complicar muito aqui, mas isso é o principal que eu quero que as pessoas entendam. É que a queda da taxa de juros causa que o mercado de títulos aumentam. E o aumento da taxa de juros faz que os títulos caiam. Então, esse mercado de títulos esteve colapsando por causa do Fed, que eles estão aumentando a taxa de juros. Então, os títulos estão tendo um momento difícil neste ambiente particular. Então, essas são as coisas que eu quero que vocês entendam, mas só para te dar uma ideia geral aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso. Quero te mostrar aqui algo. Vejam isso aqui. Warren Buffett pegou emprestado 77 bilhões de dólares de graça. Vejam isso. Como Warren Buffett, ele pegou emprestado. Quando você pega emprestado, você usa o mercado de títulos. 77,2. Veja aqui. 77,2 bilhões de dólares com taxas de juros zero para Berkshire Hathaway. Então, isso é o que é chamado o efeito Cantillon, onde os mais poderosos e os mais ricos, na forma das suas instituições e corporações, eles estão próximos da impressora de dinheiro. Então, 77,2 bilhões de dólares foi impresso do nada e foi dado ao Warren Buffett com uma taxa de juros zero. E esse é o Cantillon Effect, onde os mais ricos estão, quem está mais próximo da impressora de dinheiro tem acesso a dinheiro grátis. Mas eu e você não estamos próximos da impressora de dinheiro. Então nós pegamos o capital com taxa de juros de 11%, 12%, se você tiver sorte, 8%. Mas o Warren Buffett, ele se beneficia desse efeito, porque ele pode pegar emprestado a 0%. E ele até fez empréstimos a negativos 5%. Isso é muito bom para ele. Ou seja, você me dá $1 bilhão e eu te dou menos de $1 bilhão em 5 anos. É literalmente muito louco. Então, o mundo, ele é movido pelo mercado de títulos. E o mercado de ações é o primo pequeno, que basicamente responde a muitas coisas ao primo maior que o mercado de títulos está fazendo. Então, isso é muito importante vocês entenderem, traders. E por monitorar o mercado de títulos e as curvas de yield e as taxas de juros, pode te dar insights-chave aonde o mercado BB, que tipicamente faz os seus movimentos através do seu primo maior, que é o mercado de títulos. Então, o mercado de títulos, ele faz um sinal de venda no mercado de equities mais cedo. Ele faz um sinal do colapso no mercado de ações. É o primeiro sinal de todos. Muitos traders
precisam focar em controlar o seu trading primeiro, antes de você começar a entender os aspectos macroeconômicos dos mercados, que pode te dar um hedge ao seu trading. Mas você não pode dar um hedge a um trading ruim, ok? Então não foca nas coisas macro, como o mercado de títulos, antes de o seu trading estar controlado. Você precisa primeiro controlar o seu trade. E aí você começa a se mover para entender os elementos macro que podem afetar o fluxo do mercado que você opera. Ok? Então foi muito boa pergunta a sua.